A gente sempre começa ali vendendo. Jéssica, olha, hoje a gente aqui tem um bebê, mas se você cuidar bem, ela vai crescer bem. E aí o que acontece? Essas pessoas, por exemplo, na Forticket, ganham muito mais que a gente, que é o dono por enquanto. Mas tem que valorizar, né? E então a gente também coloca metas e tudo para que a pessoa, o serviço dela ali, ela veja, opa, meu serviço está acontecendo, eu estou sendo bem remunerada para isso, né? Então hoje ela é mais importante do que eu na empresa, né? Então a gente vai ali só num pensamento mais estratégico, algumas reuniões pontuais que eu e o Giovanni a gente acaba fazendo, porque ele também tem outros negócios, né? Então é valorizar quem está ali com você e acreditar no potencial. Treinamento, essas coisas também são bem importantes. Isso que é a importância do delegar, porque quando você, como dono, começa a fazer tudo, você ocupa a sua cabeça e aí com ela ocupada você não consegue achar estratégias para crescer, você não consegue ver tá muito engessado ali, né, velho? Então muitas vezes, quando você, igual o Felipe, tava num evento ali, teve que sair para resolver um problema provavelmente de suporte, né, era uma de máquina, tecnologia e tal, que poderia ser facilmente resolvido com uma equipe já, né, pronta para isso. Então, quando você delega, a primeira dificuldade é você aceitar que as pessoas vão fazer diferente de você e que ainda assim vai dar certo. Porque eu, pelo menos, eu tinha essa dificuldade de delegar porque eu queria que a pessoa fizesse do jeito que eu ia fazer. Entendeu? Então, exatamente, a gente tem que deixar a pessoa fazer do jeito que você pediu ali e no final vai ver o resultado. Se ficou bom, não importa muito como que ela fez, né? Então, esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é, quanto menos a engrenagem precisa de você para gerar, mais tempo você consegue dedicar para achar soluções novas, para procurar maneiras, né, de inovar na sua empresa como um todo e principalmente, né, para crescer. Então, você pode reparar que empresa que o sócio faz tudo, ela não cresce. Não. Entendeu? Então, essa que é o desafio maior de delegar. E aí você tem que confiar. Falar assim, cara, vai lá, confia que você vai fazer, né? E aí entra isso que o Felipe falou, você saber buscar os talentos, saber valorizar, porque também, às vezes, você perde muita gente boa e perde muito dinheiro porque você fica com dó de pagar, não, o salário da pessoa que cobra essa pretensão é alta e tudo. Então, muitas vezes, como profissional bom e bem remunerado, você vai ter muito mais resultado do que ter 3 ali que não são, né, não vou falar que não são bons, mas ainda não tem tanta experiência, ou ainda não sabem tanto, né, e no final acaba ficando mais caro. Então a importância de delegar e de ter um bom, digamos, um hunting ali de talentos, né, para trazer para dentro da empresa, faz a empresa crescer. E isso até pouco tempo atrás você ainda tinha essa coisa de querer fazer tudo, essa crença limitante, porque são coisas que vêm ali eu via meu pai tinha uma farmácia e tudo, e ele queria fazer tudo, cara, organizar, comprar, tal. E não dá, porque quem faz tudo não faz nada, né? E eu custei entender isso, né? E eu entendi isso graças a pessoas boas que estavam ao meu lado. O Léo, o Giovanni, o Léo Monteiro, que sempre, a minha esposa, que sempre abriram meus olhos. Falaram, cara, você não vive, você não consegue, porque você tá aqui, você tá pensando em outra coisa. E as coisas não evoluíam, elas ficavam travadas, né? Porque a gente... Então hoje, quando a gente pensa em um projeto novo, que a gente ainda continua pensando em projetos... E ainda vamos lançar vários. A gente fala, quando morrer. Só que hoje a gente pensa um pouco diferente. A gente pensa, cara, quem que vai poder fazer essas coisas aqui pra gente, né? Então, a gente coloca atores ali que vão poder executar para que a gente simplesmente possa pensar de forma estratégica, né? Porque a gente vê grandes empreendedores... tem vários negócios e eles pontualmente eles participam ali. E um detalhe interessante que ontem eu tava cortando o cabelo, né? E eu já corto o cabelo lá há 10 anos, mais ou menos, não, há 7 anos eu acho. E o Roberto, ele falou, cara, eu quero ampliar, mas eu não consigo ampliar minha barbearia. Ele tem 4 barbeiros ali. Eu não consigo ampliar minha barbearia estando nessa cadeira cortando cabelo. Porque eu não consigo pensar em nada. Eu chego aqui 8 da manhã, saio 7 da noite, paro 15, 20 minutos para almoçar. Eu não consigo. Como que eu vou conseguir ampliar, né, para estando aqui? Então ele precisa o quê? Confiar nas pessoas, né? Então o primeiro passo é confiar nas pessoas que vão estar ali. Aí, o que normalmente a gente tem ali de crença limitante? Eu não vou confiar, porque já me passaram a perna, né?
Você não pode deixar aquela pessoa que te passou a perna ou que por um acaso te feriu de alguma forma trazer um gatilho que você não vai confiar mais nas pessoas, né? Então isso também eu fui mudando e hoje eu prefiro confiar primeiro e depois, se a gente perceber, beleza, troca, né? A gente, vida que segue, se a pessoa não tá dentro ali do propósito, dentro dos valores que a gente espera como ter um profissional, a gente acaba procurando novas pessoas para agregar ali, né? Você tem que estar aberto ao erro. Basicamente isso. É, exatamente. Você tá aberto a você errar. Você não vai acertar em tudo também, né? Não, a gente erra mais que acerta. É. Né? Erra muito. E erra bastante, né, é. velho? E tem vantagem, né? Porque aquele que acerta sempre, o dia que erra, desmorona e às vezes tem muita dificuldade de reinventar ou de começar. Agora, quando você vai tropeçando, vai errando, erra 2, 3, aí na quarta você faz impecável ali, o negócio voa, então tem que errar. E aí você pega grandes empreendedores aí, se for olhar o número de empresas que eles já faliram, né, que aí a grande diferença é a resiliência. Porque é aquela coisa, você tem que estar preparado pro não, cara. Porque o sim é muito fácil, né? Você chegar à sua primeira empresa que você abriu, ficou milionário e tudo, aí você vive num paraíso, mas normalmente a vida não é tão não é fácil assim. Não é tão belo assim. O mesmo vale pra um elogio e uma crítica. O cara é elogiado um monte de vezes. Aí você vai a primeira crítica, acabou. Acabou. Mentalidade não segura aquela crítica, não. Eu acho que às vezes umas coisas que aqui no Empreendedor, pra nós mesmo, né, que começamos a fazer vídeo e tudo mais, uma coisa que foi muito boa pra mim, que eu tive até que ensinar o Ryu, é escutar a crítica, tirar o que é ruim. Às vezes é que é inveja, porque a pessoa vê você crescendo e já acha que, pô, o cara veio do mesmo lugar que eu, fazendo a mesma coisa que eu, tá com uma empresa que fez 300 mil em um raio de 6 km e tá conseguindo fazer um negócio, porra, o cara é... Não tem como... Aí eu vou criticar. Aí eu vou criticar o chão, vou criticar o motoboy, vou criticar tal coisa, entendeu? Então, aqui, quando a gente começou a fazer o primeiro vídeo, era ruim. Eu tinha certeza que era ruim. Eu falei, Rio, é ruim. Mas é o melhor que a gente pode fazer agora. Mas é o MVP. Sim. Mini produto viável. Isso. Você faz, você tem que fazer, cara. Sim.